Olá, a gente vai falar agora da língua. A língua nossa, a vossa, estranha e estrangeira. A nossa língua é o que a gente chama de língua materna. A vossa língua significa, neste caso, a língua estrangeira, dos outros, né? Dos estranhos, dos estrangeiros. Aliás, a língua estranha nem sempre é só a língua dos estrangeiros, porque às vezes coisas na nossa própria língua soam muito estranhas, ou nós não temos a menor ideia de onde é que elas surgem, né? Aí eu estava aqui meditabunda. Meditabunda não é um palavrão, é uma palavra usada, quer dizer, estava meditando em, depois de uma aula de espanhol como língua estrangeira, aula de espanhol língua estrangeira, por que é que eu tenho que ensinar tantos verbos, não é? E isso me levou a ficar pensando, o que será que o ser humano inventou primeiro? Porque o ser humano inventou a linguagem, não é? Inventou entre aspas, ela surgiu naturalmente. Mas aqui pensando, não li a respeito disso, do que ele teria inventado primeiro, mas pensando bem, o que surgiu primeiro foram as expressões assim que queriam dizer dor, ânimo, que significavam braveza. Então imagina o homem das cavernas falando ai, ui, ai, ui, é o que está ali na tela de vocês, que são as tais das interjeições, né? Então provavelmente isso foi a primeira coisa que o ser humano inventou. Depois, o inventor foi surgindo naturalmente. Depois, provavelmente, de acordo com a Bíblia, foram os substantivos, o que a gente chama de substantivos. Porque que são os substantivos? São as palavras que nomeiam o quê? Nomeiam o que tem em volta de você, nomeiam você mesmo. Então, quando você diz Maria, Maria é um substantivo próprio, nomeia o quê? A pessoa, que no caso se chama Maria, assim se espera. E segundo a Bíblia, quando Deus colocou o Adão lá no mundo, no paraíso, no Éden, ele falou, o Adão foi dando nome às coisas, então ele deu o nome de cachorro para o cachorro, não, cachorro acho que não tinha nessa época, devia ser lobo, né, sei lá, cachorro, árvore. Portanto, os substantivos devem ter sido as primeiras classes de palavras que apareceram, né, e os substantivos comuns, porque imagino eu lá naquele tempo, do homem das cavernas, ou do Adão, não sei, que imagino que havia muitas pedras. Então tinha pedra, 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 substantivo comum. Tinha também lobo, 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 substantivo comum. Adão não era um substantivo comum, era um substantivo próprio, porque só tinha um Adão, no caso, e era o nome do Adão. O substantivo comum referente a Adão seria homem, né? Que era um ser humano. Já aí complicamos um pouco mais as coisas, porque ser é um substantivo, mas humano é um adjetivo. Então, imagino eu que a segunda categoria de palavras, ou melhor, a terceira, porque a primeira já tinha dito que são as interjeições, ai, ui, mas aí imagino que aí a segunda seriam substantivos, porque usam-se os substantivos, ou Deus mandou Adão dar nome para as coisas, substantivos comuns. Aí tinha os próprios, porque Deus deu o nome de Adão para o Adão. E depois a Eva, não sei se foi Deus que deu o nome para ela ou se foi o Adão, mas Eva é um substantivo próprio. Aí então, eram as interjeições, em seguida os substantivos comuns e próprios, e em terceiro lugar, imagino eu, que foram os adjetivos, porque na hora em que se nomearam as coisas, eu acho que começaram a apreciar-se, a emitir, começou-se a emitir apreciações sobre as coisas. Por exemplo, bonito, interessante. Aí Adão pegava uma fruta, a maçã, o figo, e dizia, interjeição, gostosa, boa, madura, ou podre, não podia comer, adjetivos. E imagino eu que, e agora onde é que se encaixam os verbos, não é? Os verbos que indicavam ação, que indicam, desculpa, ação, estado, essa categorização veio depois, né? Depois que a linguagem foi inventada, porque aí alguém inventou os gramáticos, que são as pessoas que pegam a língua e botam as coisas dentro de caixinhas, de gavetinhas, e classificam. Aqui é a gaveta das meias, aqui é a gaveta das cuecas, aqui é a gaveta das gravatas, a mesma coisa, aqui é a gaveta dos substantivos, a gaveta dos adjetivos, mas aí os substantivos
igual que as meias, tem a meia de lã, a meia de seda, a meia amarela, a meia verde, não tem também, tem os substantivos, não tem só um tipo de meio, não tem só um tipo de substantivo, e assim por diante, cada caixinha, cada gavetinha, né? E aí, para a coisa complicar, a humanidade foi se esparramando, foi crescendo, esparramando pelo mundo e inventou as outras línguas. Como que inventou as outras línguas? Eu imagino aqui que quanto eles iam indo, longe, eles encontravam coisas que não tinha lá atrás, no lugar de onde eles tinham saído. Então, eles eram obrigados a dar nomes diferentes para aquelas coisas que eles encontravam. Quer dizer, nomes diferentes, nomes, né? Inventar nomes, porque eram coisas novas, novos nomes. Daí que começaram aí eles esqueciam as palavras que eles usavam lá no outro lugar, daí que surgiram outras línguas, né, porque o povo foi se esparramando, ficando longe, não tinha internet, não tinha WhatsApp, graças a Deus, não tinha Zoom, não tinha Google Blackboard, não tinha Blackboard, Google Classroom, não tinha aplicativos de nada, então o povo se comunicava mesmo por sinais de fumaça, e isso quando eles inventaram quando descobriram o fogo, porque o fogo não foi inventado, foi descoberto, né? Esfregando os gravetinhos, alguém lá, algum dia teve a brilhante ideia de esfregar os gravetos, ou estava sem fazer nada, esfregou os gravetos e fez o fogo, fez aparecer o fogo. Bom, aí, depois que eles inventaram que eles descobriram o fogo, me desculpem, depois que eles descobriram o fogo, aí que eles resolveram que eles devem ter inventado sinais de fumaça para se comunicarem, né? E aí, posteriormente, inventaram a linguagem, que hoje em dia serve mais para a gente se desentender do que para se entender, muitas vezes, né? E voltando às categorias de palavras, substantivos, adjetivos, provavelmente os verbos vieram depois, né? E vieram depois porque para eles unirem os pedaços de substantivos com seus adjetivos. Por exemplo, o verbo ser, que está aí na tela de vocês, ser, o verbo latir. Latir em português é uou, 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 uou. Só que latir em espanhol é o coração. Tum, 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 tum. É o ritmo do coração. É o bater do coração. É latido. Latido em espanhol é tum, 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 tum. E latido em português é uou, 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 né? E como é que a gente chegou a isso? Porque as pessoas foram se esparramando e apareceram novas línguas. Aí o dog, perro, eu não falo direito em inglês, perro é o dog é perro em espanhol. Friend, o dog é muito friend da gente, amigo, guapo, bonito, 1, 2, feijão com arroz, 1, 2, 3, imagino talvez, agora pensando, que a categoria dos numerais foi inventada talvez antes dos verbos, porque o homem das cavernas, ou o Adão e a Eva, eles deviam ter algum tipo de necessidade de contar as coisas, né? Então, agora, quando a gente vai ensinar língua estrangeira, a gente centra o ensino ou centra a aula sempre em verbos. Aí o aluno olha para você e diz, mas professora, só tem verbo para aprender? E aí eu me pergunto, né? Poxa, eu tenho que ensinar tanto verbo assim? Né? Porque se os verbos vieram depois e são tão irregulares, eles devem ter vindo depois porque eles são muito fora da caixinha. Bem, é complicado.